Nessa propriedade em Colíder, município que fica a 633 quilômetros da capital mato-grossense, as máquinas estão em campo colhendo 960 hectares de soja. Pelo menos 630 hectares serão destinados ao milho segunda safra, que está em fase de plantio. O restante será convertido em pasto, capim para cobertura de solo e alimento para o gado. Soja, milho e carnes. Esses são alguns dos principais produtos do agro brasileiro que cruzam os oceanos para atender um mercado insaciável, com aproximadamente 1 bilhão e 400 mil pessoas. A China. Mais que um cliente, é um parceiro comercial do Brasil. Mas é aí que mora o perigo. A centralização de mercado preocupa qualquer investidor, incluindo o produtor rural. Hoje, o Brasil depende muito da China, né? A China é hoje o maior comprador de soja do Brasil e essa dependência aí tem causado aí uma grande preocupação para nós produtores. Ficar na mão de um comprador só, né? Qualquer conflito que haja aí, um problema de relacionamento entre governos, e pode causar aí um problema grande para nós com essa dependência exclusivamente de um grande mercado, somente de um país, no caso a China. Então a gente começa aí a ter que buscar novas estratégias, buscar talvez pensar numa diversificação, incluir uma nova cultura na nossa área, para que a gente possa, né, tomar um rumo aí diferente, não criar uma dependência tão grande e num caso de algum problema que houver, a gente não ser pego de surpresa aí com preços menores, né, através dessa dependência que há, a gente não fique refém, né, de um país só comprando o nosso produto, sendo o maior comprador do nosso produto. E a diversificação aí, a gente tem que buscar novas alternativas que possam vir aí no futuro próximo, a gente conseguir, através da diversificação, melhorar a nossa lucratividade, né, diversificar um pouco aí a cultura nas nossas áreas. E essa preocupação do produtor mato-grossense tem um motivo, aliás, vários. A economia chinesa vai crescer, mas com o pé no freio. A crise imobiliária após a falência da maior construtora do país, a Evergrande, pode desencadear uma crise bancária. Outro fator é uma possível mudança no cenário político dos Estados Unidos, caso Donald Trump volte à Casa Branca. Além disso, o risco de uma invasão da China à ilha de Taiwan tem trazido receio a investidores em escala global. É normal a economia de qualquer nação do mundo ter altas e baixas. A China, o que não é normal é que a China só teve economia crescente. E agora que a China está com um pequeno problema econômico, o mundo está dizendo que a China está entrando em pavor. Mas é normal. O que não é normal é que a China só vem crescendo o tempo inteiro. Esse especialista acredita que o gigante asiático deve seguir impulsionando o comércio global, mesmo num cenário incerto na política e na economia. A China atravessa também os seus problemas inerentes à Covid, à pandemia da Covid-19 e também o desemprego em razão da queda nas exportações globais do país. A eleição de Trump é vista como algo positivo pelos chineses. Afinal, diferentemente de Biden, Trump tem uma tendência muito mais transacional no seu relacionamento internacional. E é por essa razão que muitos entendem que o governo Biden foi muito mais uma transição, uma mudança, aliás, de forma do que de conteúdo. Em meio a essa turbulência, o governo chinês persiste numa ideia antiga: reestruturar as áreas rurais daquele país. Algo praticamente impossível. Além do deserto, das montanhas, dos lagos, etc., ela tem 1 bilhão e 400 milhões da expansão das áreas industriais, expansão das cidades, está, vamos dizer, reduzindo o tamanho da área cultivável da China.
Então a China não tem como alimentar 1 bilhão 400 milhões de bocas. A gente nota aqui que a China, por exemplo, vem incentivando assim, sua produção interna de colza, como uma espécie de substituto aqui para diminuir a dependência das importações de soja. Importações de soja que não conseguem ser sanadas, diminuídas por conta da produção interna da própria soja na China. A China bateu em 20 milhões de toneladas, não consegue crescer além disso. Então vem tentando fomentar outras oleaginosas, como é o caso da colza. Isso é um processo lento, diminuir um pouco as importações, necessidade de importações de óleo, por exemplo, mas possivelmente vai ter que continuar importando quantidades muito grandes de soja ao longo de bastante tempo. Se depender dos chineses, esse enorme celeiro chamado Brasil segue como principal fonte de alimento. Dentro da porteira, o produtor brasileiro também continua cumprindo essa parceria, mas não descarta ampliar novos mercados e diversificar culturas. A questão do Brasil ser um grande dependente aí da China, né, em relação à exportação da soja, causa um pouco de preocupação para nós produtores. E em relação também ao governo, né, que a gente precisaria de um governo mais atuante a favor do produtor rural. E aí essa questão aí dessa dependência de um mercado somente, a gente precisa buscar talvez uma diversificação, né, talvez pensar em uma implantação de uma nova cultura, né, diversificar um pouco a cultura nas nossas propriedades, mas ao mesmo tempo a gente precisa também de uma atuação, um relacionamento melhor aí do governo, para que ele busque, né, sempre aí novos mercados, melhores condições também para os mercados já consumidores, no caso da China, e nos dê uma segurança, né, uma garantia maior de que nós tenhamos aí preços que cubram aí os custos e a gente também possa ter mais lucratividade.